Então, já que é para... Vamos começar falando do curso. Primeira coisa é, por quê? Qual que foi a motivação de criar um curso de atendimento à PCR especificamente? Então, eu acho que nós dois tivemos motivações parecidas, mas cada um tem a sua motivação. Então, no meu caso, eu sou muito fã dos cursos de imersão. Eu acho que ter um protocolo para fazer o atendimento, para você sistematizar esse seu atendimento é muito interessante, mas a gente começou a perceber que esse protocolo ele deixava a desejar. Ele chegava até um ponto e daqui siga a sua vida sozinho, sem a gente. E a gente percebeu que só isso não era suficiente. Eu acho que, como emergencista, né, pensando assim, a minha especialidade é... Assim, eu tenho que ser especialista em PCR. É o nosso café com leite, né? Assim, é aquilo que vai diferenciar a especialidade. Eu acho que... E daí, cara, começa a estudar e começa a ver que tem gente atendendo PCR de maneira diferente, umas coisas que tu olha e fala, pô, isso faz sentido. Por que eu não tô fazendo isso? E daí começar a fazer isso e aí ser questionado, tá, mas peraí, isso não tá no protocolo, isso não é a caixinha, isso não tá na CLS. Pô, se não tá na CLS, não pode fazer. Ué, mas se a gente tem evidência que isso faz sentido, que isso muda desfecho, que isso é bom pro paciente, por que eu vou ter que me reduzir a um protocolo? Eu acho que é muito isso, assim, a gente vê que tem uma vida além do ACLS, que você pode e deve entender as coisas que estão vindo, que fazem sentido, que tem estudo demonstrando que faz a diferença para o paciente e que a gente pode alcançar isso. Essa foi basicamente a ideia de trazer esse curso. E outra coisa, eu acho que eu tô ficando velho. E quando a gente começa a ficar velho, a gente acha que a gente sabe alguma coisa e a gente quer ensinar os outros com os nossos erros. Eu não quero que os meus alunos, né, que os futuros emergencistas, isso até pensando para os nossos pacientes, eu não quero que cometam os mesmos erros que eu cometi. Vão cometer outros erros. Mas esses que a gente já cometeu pode passar, né? Pode ficar de aprendizado Isso. E seguir daqui para frente, né? Eu acho que com o tempo a gente pensa assim, pô, eu tenho alguma coisa para ensinar, algumas pessoas querem ouvir o que a gente está falando, então vamos deixar isso de uma maneira estruturada para que faça sentido, que a gente consiga passar um pouco daquilo que esses anos de medicina, esses anos de emergência, esses anos de PCR ensinaram a gente a trazer o que tem de melhor num ACLS, mas não só os estudos, até um pouco a parte humana, aquela parte de como é que eu converso com uma família, como é que a gente conversa com o paciente, quando que eu paro, quando que eu começo. Uma coisa de vida real. São conhecimentos que a gente tem, que foi pegando de um livro daqui, de um livro dali, de alguém que viu atender, que funcionou, e que a gente pode passar isso. Quando a gente fala em medicina baseada em evidência, tem aquela coisa assim, eu tenho que pegar o artigo mais recente e aplicar isso. Não é, né? A medicina baseada em evidência é um tripé. Eu tenho o que a gente tem de melhor evidência, a gente tem a experiência clínica, então eu tenho que saber usar aquela evidência na prática, e outra coisa que é fundamental são os valores do meu paciente. Então, quando a gente fala em medicina baseada em evidência, é esse tripé. E às vezes a gente começa e vê assim, não, eu li que é para fazer isso. Calma. Eu acho que isso faz sentido, o meu paciente quer que eu faça isso. A gente juntar esses três é bem importante. Eu acho que então, por mais que a gente tenha um protocolo, trazer essa parte de vivência é importante para ajudar. Não estamos fazendo uma coisa sem evidência. A gente está trazendo a evidência para a realidade do paciente. Senão ia ser muito fácil, né? A gente faria um protocolo, sempre estaria atualizando esse protocolo, então sair um novo estudo, a gente simplesmente vai lá, atualiza o protocolo e todo mundo ia atender da mesma maneira, né? E quando a gente está falando de medicina, eu acho que a gente tem que ter essa pegada muito individualizada, né? Por melhor que seja o protocolo, ele vai ser suficiente aí para a maioria dos pacientes. Mas sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter que organizar, vai ter que encaixar
para aquele local, para aquele paciente, naquela circunstância, com aquela equipe, talvez, né? Sim. E eu acho que isso a gente consegue trazer para vocês de ter essa experiência também, tanto do intra quanto do pré-hospitalar, que são vivências. É a mesma PCR, mas não é a mesma PCR, né? Eu acho que só o fato de a gente estar num ambiente que às vezes não é um ambiente controlado, não ter aquela disponibilidade de gente mesmo, eu acho que muda muito o atendimento, né? E assim, a gente sabe que ensinar emergência, ensinar PCR sem hands-on, né? Sem botar a mão num boneco, sem fazer... É muito difícil. Ainda mais porque a gente está falando que emergência é trabalho em equipe. Sim. Então eu tô tendo uma aula individual sem a parte prática. Para isso, sim, a gente tem os cursos de imersão, a gente tem outras coisas para ter esse momento de realmente o trabalho em equipe e para treinar o protocolo em si. E o que a gente quer trazer é a parte fora do protocolo para você dar um passo a mais do atendimento. Pensando em lapidar esse atendimento. E essa lapidação, às vezes, é a diferença entre fazer o paciente retornar ou não, né? Isso. E a ideia, então, do nosso curso é realmente a mesma coisa que a gente está fazendo agora. Conversar, trocar, não aquela aula de slide que eu fico trazendo toda a verdade para você, jovem aluno. Não, a ideia é bater um papo um pouco mais informal, trazer a nossa experiência, trazer a evidência nesse sentido, uma pegada um pouco mais tranquila. E acho que seria interessante a gente conversar como é que é, além desse esquema ser um pouquinho diferente. Então, assim, vocês não esperem ter aulas convencionais com slides, tá? Não é um bate-papo. E são aulas curtas, são aulas ali em torno de 5, 10 minutos, mais ou menos. Isso. Então, é fácil de você assistir essas aulas ou até mesmo escutar, porque não tem slide, então pode escutar também, né? E a gente está em torno aí de 40 aulas, é isso? São 30 e poucas aulas e a gente dividiu em 6 blocos, cada bloco uma semana de aula, para a gente ir fazendo esse crescente, para você não assistir, né, sentar e assistir tudo de uma vez só, para poder ir dando uma digerida. Então a gente começa com o que a gente fala, que é o básico bem feito, então aquela parte inicial, porque sem o básico eu não consigo construir o avançado. Não adianta de nada, né, a gente tá aqui discutindo como é que a gente vai fazer o atendimento de uma PCR traumática, que no caso tem aula de PCR traumática, se a gente não entender o porquê que a gente faz compressão, quando faz, como faz, né, como é que a gente pode saber, né, que não necessariamente que vai ser o médico que vai botar a mão na massa, que vai fazer a compressão, mas é ele que tá ali de líder e ele precisa saber julgar, no bom sentido, né, se aquela compressão tá sendo boa ou não, se tá fazendo diferença para esse paciente. Isso. Depois a gente entra propriamente nos Hs e Ts, cada semana uma letra, né? Então, para a gente realmente entrar mais a fundo na parte não tanto da fisiopatologia, mas um pouco da fisiopatologia e principalmente assim, me deparei com esse paciente que parou por causa desse motivo. O que eu faço, né? Não é aquela coisa de ser recitador dos Hs e Ts. Então, não adianta, né? A gente tem que entender, se eu acho que o meu paciente parou por um infarto, o que eu posso fazer? Se eu acho que é um afogamento, muda alguma coisa? Uhum. O que e como, né? Que eu acho que isso que é o diferencial, né? Eu trazer na vida prática, né? O que eu consigo fazer e como eu consigo fazer com aquilo que a gente vai ter dentro de uma unidade avançada do SAMU, dentro da UPA, dentro do pronto-socorro, né? Isso. Depois a gente tem a parte de situações especiais, que é o trauma, o afogado, a gestante, a criança, algumas coisas que, apesar de, se você for pensar assim, asma e afogamento, os dois são hipóxia, os dois entram em um H, mas são hipóxias diferentes, não é a nossa hipóxia convencional. O que vai mudar para a gente atender esses pacientes? É o mesmo paciente com o coração parado, mas com uma fisiopatologia totalmente diferente, que se tu fizer a mesma coisa, não vai adiantar. Então, essa foi a ideia, assim, de trazer os Hs e Ts e trazer esses casos um pouquinho mais diferentes. Falando em caso, tem aí uma cereja do bolo, não tem? Tem. Em alguns dos blocos, a gente traz alguns casos bônus, né? Então,
casos que a gente atendeu, que marcaram a gente, porque teve alguma coisa importante que a gente teve que fugir do ACLS, que mudou a conduta, e assim, como se desenrolou esse caso, o que mudou, o que não mudou, né? Então tem alguns casos bônus ao longo do curso. Então, acho que era isso, uma conversa mais rapidinha, mostrando pra galera o que esperar do nosso... Acho que pra terminar tem mais os outros 2 blocos, né? Ah, tá bom, então vamos lá. A gente tem um bloco que é de tecnologia, porque ultrassom, compressor externo, ECMO, desfibrilação dupla sequencial, algumas coisas assim que a gente olha o ACLS e fala, olha, isso daí parece que não muda nada na vida. Mas, pô, eu já faz alguns anos que estou com ultrassom em toda a PCR, a gente usa o Lucas, o compressor externo em toda a PCR, a impressão é que muda, desde que você saiba utilizar ele, ou pelo menos, talvez ele não mude o desfecho em si, mas ele muda o atendimento, né? E talvez assim, o desfecho ele pode não ter uma evidência, uma diferença, mas ele muda a condução dessa PCR, talvez simplificando essa condução para a equipe, talvez o teu desfecho seja diferente, né? E assim, é o tipo de coisa que não vai ter um duplo cego randomizado de utilizar ultrassom ou não, utilizar o compressor externo ou não, é muito difícil, né? Então a evidência não vai ter uma evidência boa para isso, então a gente quer trazer a nossa opinião de quem trabalha com isso diariamente e como que isso impactou o nosso atendimento de PCR. E depois, para terminar, quando a PCR termina, a PCR pode terminar com o paciente voltou a bater o coração, não é só dar um tapinha nas costas e falar, aí, sou bom, vou atender fichinha verde agora, ou, eventualmente, o paciente não volta. Sim. E assim, a gente precisa conversar, né? Eu acho que isso, principalmente quando a gente está falando com recém-formado, a gente tem um pouquinho de problema, eu acho que estrutural da faculdade, né? A gente deixa a desejar que isso, claro, cada vez mais se está conversando sobre isso, mas não existe um livro-texto, né? Vou puxar para um lado da cirurgia, né? Um Sabeston de como falar com os pacientes, que a gente utilize ele na nossa prática lá na sala de aula, né? Então, trazer essa experiência de como falar com o familiar, o que falar para o familiar, né? Acho que isso é muito importante também, porque faz parte do atendimento. Isso, a gente traz baseado no SPIKES, que é o protocolo mais conhecido, mas como aplicar o SPIKES, às vezes num cenário que você já começa com setting, né? Eu tô na emergência, ou eu tô na casa de alguém, vamos lá para um local onde eu tenho uma mesinha, um cafezinho, um sofá, às vezes não tem, né? Não tem. Então, mas a gente vai ter que tentar, também não vou fazer no meio do corredor, então como é que eu... Bom senso, né? Tentar aplicar o protocolo na sua realidade, né? Isso, essa é a ideia. Então, a gente traz aí esses 6 blocos, umas 30 e poucos vídeos aí de aula para conversar bastante sobre a PCR do básico até o final dela. Então tá bom. E agora? É o final? Agora é o final. Então tá bom. Gente, esperamos vocês no curso. Vamos deixar o link aqui embaixo, tá bom? Ou, se tiver em dúvida, ultrassom e bisturi, não é esse, é o E normal, .com.br é o nosso site que tem mais informações do curso, ou também, né, pode entrar em contato com a gente no Instagram, WhatsApp ou qualquer outro contato. Se encontrar a gente na rua, pode vir conversar também. Sem problema, tá, gente? Fala, tá bom? Tchau.